A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao EBD em Síntese podcast, com o momento pedagógico da lição de pré-adolescente. Graças a Deus, querido professor, estamos aqui mais uma semana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, curta, compartilha este vídeo para que possamos ajudar outros professores. E hoje, a nossa querida professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs que são professores da classe do pré-adolescente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que capacite ainda mais para exercer essa obra tão importante que é a obra da transmissão do conhecimento, né? Da troca de conhecimentos, que é a obra do ensino da palavra de Deus. É verdade, querida. Hoje nós estamos aqui com vocês, para trazer algumas dicas pedagógicas da lição 4 de pré-adolescente, que tem por título Tribunal de Cristo. Querido professor, o que é o Tribunal de Cristo, Seria bem interessante introduzir já para os nossos alunos, explicar que trata-se do dia em que os cristãos devem prestar contas a Deus de tudo que fizemos em vida, Como cristãos, somos salvos pela fé em Jesus Cristo e chamados também a servir ao Senhor por meio dos dons espirituais e ministeriais. Nós vemos, queridos, que o Tribunal de Cristo é um evento escatológico exclusivo para crentes em Jesus Cristo. E sua finalidade não é determinar a salvação, mas avaliar as obras realizadas durante a vida terrena e conceder recompensas. Glória a Deus por isso, né? Nós julgamos que nossas obras são de ouro, muitas vezes pratas ou pedras preciosas, mas Jesus, o justo juiz, aquele que conhece o nosso interior, nossas intenções, com relação às atividades que desempenhamos, é que julgará com reta justiça nossas obras e receberemos galardões, Graças a Deus, querido professor. E para essa aula teremos alguns objetivos, como explicar o que é e quando se dará o tribunal de Cristo, esclarecer o que será julgado e compreender que tipo de bênçãos receberemos. Professora Sheila, como podemos facilitar o aprendizado dos nossos alunos, utilizando aí das dicas pedagógicas? Amém. É a dica pedagógica que eu trago para os irmãos hoje, tem como tema o livro das obras. Já que trata-se de um tribunal, né? O livro das obras seria uma dinâmica mais ou menos no seguinte formato: o professor vai organizar a sala, pode ser em formato de círculo, depende do espaço, ou em formato de meia-lua, vai depender da disposição do espaço que tiver. E aí, no centro, vai colocar uma mesa com um livro, pode ser um caderno, e uma caixa. Nessa caixa deverá conter vários papéis com vários tipos de ações, ações praticadas no dia a dia. Sugiro que essas ações sejam ações praticadas por adolescentes na faixa etária da faixa etária dos pré-adolescentes, né? De 11 a 12 anos. E aí pode colocar, por exemplo, mentir para os meus pais, é, colei na escola. Pode colocar também coisas positivas, né? Como falei de Jesus para um amigo meu, fiz o meu devocional, fui ao círculo de oração. E aí você pode colocar várias ações dentro dessa caixa. Além dessa caixa que conterá as ações, você também precisa de ter outras duas caixas, que pode ser potes também. Em uma caixa você coloca o nome obras boas ou obras positivas, e em outra caixa você coloca o nome obras más ou obras negativas, né? E aí você vai tirar da caixa que tá as obras, todos aqueles papeizinhos e vai distribuir aleatoriamente entre os alunos. Após, você senta em uma cadeira próximo à mesa que está o livro, e aí você vai chamando eles para irem próximo de você,
e você pede para que eles leiam o papelzinho que você acabou de entregar. E aí eles vão ler ali um ou dois papéis, relatando aquelas obras que estão ali, né? Ah, hoje menti para meus pais, arenguei com um colega, bati na minha irmã, discuti com minha mãe, falei de Jesus para alguém. E aí, quando eles forem lendo, você vai colocando todos eles ali no caderninho, e após todos os alunos realizarem essa atividade, né? Aí você vai pedir para que as obras más sejam colocadas no pote das obras más e as obras boas sejam colocadas no pote das obras boas. E aí você vai falar sobre o Tribunal de Cristo, explicar que esse momento é um momento em que o cristão deverá prestar contas a Deus das suas obras, das suas ações enquanto ele esteve na terra, e vai dizer que este momento é o momento em que o Senhor Jesus irá julgar essas obras, né? E irá entregar o galardão, de acordo com a obra que cada um exerceu aqui na terra. Então é interessante que você, como recompensa, leve para os estudantes algum certificadozinho, ou alguma coroa, ou algum bombom, pirulito, confeito, alguma coisa que eles possam entender que estão recebendo uma recompensa, né? Para que eles possam associar a dinâmica à lição. E aí você vai conversar, vai falar sobre alguns trechos bíblicos que têm a ver com a temática. Por exemplo, vocês poderão falar, ler 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Poderão ler também Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Romanos capítulo 14, versículo 12. E poderão também ler a passagem que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Todas essas passagens, elas se referem ao tribunal de Cristo, e aí você vai associar que o tribunal de Cristo é o momento em que nós, enquanto cristãos, iremos prestar contas a Deus daquilo que ele confiou a nós aqui na terra. E aí os estudantes com certeza irão associar a lição ao que irá acontecer futuramente, né? E com certeza a vida desses alunos vai ser impactada pelo poder da palavra de Deus. Que benção, graças a Deus. Vai ser uma alegria, viu, os alunos aí, e ainda mais eles sabendo que tem mimo aí, é que com certeza a alegria é grande. Querido professor, nós temos aqui mais uma dinâmica, né? Que tem como objetivo refletir sobre a recompensa divina, né? Que nós receberemos no tribunal de Cristo. E tem um versículozinho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridos, a nossa dinâmica é bem simples, né? Que você pode estar, o tema da nossa dinâmica é cuidado com o alvo. E para essa dinâmica, nós vamos precisar de pirulito, vamos precisar de saco de lixo, um saco de lixo, né? Ou até mesmo o cesto mesmo da sala, pode ser utilizado. Como será? Você vai preparar dois envelopes. Essa minha dinâmica, queridos, é bem parecida com a da nossa irmã Sheila, um pouco, né? Porque também vai falar, vai tratar também das nossas ações, né? Então, como seria? Você vai, com antecedência, um domingo antes, você vai entregar dois envelopes, pode ser aqueles envelopes pequenos, né? E com alguns pedacinhos de papel dentro, pode ser envelopes de duas cores, né? Fica à vontade. Quem não tem envelope, pode ser apenas os papéis mesmo, post-it, né? Pode ser utilizado. E como vai ser? Você vai explicar aos seus alunos, você vai direcionar ele e solicitar que em um envelope tem alguns papéis, né? E no outro também. E eles estão distribuídos por cores, né? E essas cores, elas representam ações, né? Representações agradáveis, né? Determinada cor, e a outra agradável. Então, você vai colocar, você vai ter uma semana para pensar e repensar quais são as suas ações, né, que têm interferido você, né, a ter essa convicção
de que você vai ir para o céu, que você vai receber as recompensas do Senhor. O que é que tem impedido? Então, você vai colocar lá ações A e ações B, né? Agradáveis e desagradáveis. E tudo bem. E vai, quando chegar no domingo seguinte, você vai perguntar aos seus alunos: e aí, trouxeram, né, os envelopes preenchidos? E muitos deles vão trazer, outros vão esquecer, não tem problema. E aí você vai fazer um ciclo e vai pedir aos alunos que aquele envelope que tem aquelas ações desagradáveis, eles não vão colocar ali, jamais, expor ali para a turma, né? Eles vão pegar aquelas ações desagradáveis e vão jogar no lixo. Então, você vai solicitar que eles joguem no lixo aquelas ações desagradáveis. E com as ações agradáveis, eles vão ler, por que não? Né? Vamos ler para compartilhar, é muito interessante também para estimular os nossos outros alunos. E lembrando que de acordo com a quantidade de ações que eles escreveram positivas, ações que agradam a Deus, eles vão receber um mimo. Se eles fizeram duas ações, eles vão receber dois pirulitos. E se eles fizeram 10 ações, vão receber. Aí o professor tem que se organizar, né? Pode ser um pirulito, pode ser uma bala, pode ser outra coisa. Vocês é que escolhem, tá bom, professor? Então, querido professor, essa dinâmica vai trazer uma reflexão, né, para os seus alunos, né, a conscientização das boas ações, né, porque nós temos que ter algo a apresentar ao nosso Senhor, né? Então, eles vão ficar, com certeza, reflexivos, né, pensando ali no grande tribunal de Cristo. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. E essas são as dicas pedagógicas de hoje. E a nossa querida professora Sheila vai fazer as suas considerações. Louvado seja o nome do nosso Deus, pelas dicas pedagógicas que foram faladas aqui nesta gravação desse podcast. Que Deus abençoe os nossos professores, que Deus abençoe também os nossos alunos e que por meio dessas atividades a vida desses estudantes seja transformada, porque a palavra do Senhor transforma vidas. E que por meio desses podcasts, dessas dicas, eles sejam transformados e que leve essa transformação para além dos muros da igreja, né? Que chegue em casa, que chegue os coleguinhas da escola, que chegue para os primos, para os vizinhos, e assim nós teremos muitas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Graças a Deus, querida, que Deus te abençoe. A você também, professor, né? Que Deus abençoe essa vocação tão linda, né? Que é de ensinar. É que Deus em Cristo vos abençoe e que conceda uma aula abençoada e rica. É, querido professor, porque você foi escolhido por Deus para ensinar uma turma tão maravilhosa que é o pré-adolescente, né? Que são crianças que precisam desse incentivo, precisam desse apoio, né? Diante do mundo que nós estamos vivendo aí. Então, que Deus em Cristo te abençoe cada dia mais, professor.